Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Kinesio. Continuando nosso vídeo de tabelas no LibreOffice Writer, eu hoje vou falar sobre a barra de ferramentas e tabelas. A barra de ferramentas e tabelas é uma que aparece na base do programa, perto da barra de status. Ela tem várias funções bastante usadas e são bem específicas para o uso de tabelas. Eu vou mostrar para vocês como funcionam vários desses botões aqui. No vídeo anterior nós construímos essa tabela aqui e a barra de ferramentas, né, da versão 7.0 de tabelas é ligeiramente diferente. O design dela, né, o desenho dos ícones é ligeiramente diferente da versão 6.0 que eu apresentei agora há pouco. Então, vou começar pelos dois botões que estão aqui na frente. São para inserir linhas novas acima ou abaixo da linha selecionada. Então, por exemplo, o nosso cursor está piscando aqui na última linha. Se eu clicar o botão inserir abaixo, ele vai incluir uma linha para baixo. Se a gente clicar aqui, ele vai incluir uma linha acima. Esses dois botões aqui servem para incluir colunas. Tá? Então, mesmo que a gente tenha colocado lá no início uma estrutura com um número X de linhas e colunas, a gente pode tranquilamente modificar isso depois. Tá? Então, para fazer a demonstração dessas duas funções, eu vou clicar aqui nessa célula que tem o número 32, eu vou incluir uma coluna à direita, ali ele diz colunas após, né? E vejam que ele incluiu uma coluna depois dessa que estava selecionada. E o botãozinho coluna antes, obviamente, vai incluir uma nova coluna antes. Os próximos dois botões são botões para excluir linhas e colunas. Então a gente vai agora remover essas linhas e colunas extras que foram adicionadas. Então, para remover essa coluna, basta clicar em qualquer célula dela e eu vou aqui em excluir colunas selecionadas. Da mesma forma, vou agora apagar essa coluna toda aqui, né, todo esse espaço aqui. Não é preciso selecionar, basta deixar o cursor piscando e vou excluir colunas. Agora eu vou apagar essa linha daqui e vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, excluir linhas. Se por algum acidente a gente excluir alguma linha errada ou uma coluna errada, basta clicar na função desfazer e ele retorna como estava antes. Isso aqui é possível de fazer várias vezes, né? Então eu vou apagar essa linha aqui e vou apagar a última linha da tabela também. Esse botãozinho aqui, tome muito cuidado com ele. Ele vai excluir a tabela toda, ok? Olha só. Então, muito cuidado com esse botão. Depois, temos alguns botões para seleção de célula. Vejam, eu vou clicar nesse botão aqui. Ele vai selecionar a célula onde está o cursor. E o botãozinho ao lado dele é o botão para selecionar a tabela inteira. Eu vou dar um cliquezinho nele e a gente tem a tabela toda selecionada. O próximo botão, chamado mesclar células, ele por enquanto está desabilitado. A função dele é juntar várias células em uma só. Então, para ele funcionar, eu preciso inicialmente selecionar mais do que uma célula. Tá? Para fazer a demonstração dessa funcionalidade, eu vou incluir uma linha nova bem no topo e vou colocar aqui como se fosse um título dessa tabela. Vou colocar aqui dados dos alunos da turma CTDS1. Veja que até o design não ficou muito legal, né? Ele acabou quebrando linha aqui, não foi dado um Enter, né? Vejam que se eu clicar aqui na exibição de marcas de parágrafo, a gente vê que não foi dado um Enter no final da linha. Porém, tem essa divisão aqui que é chatinha, né? Para remover essa divisão, ou juntar essas células todas como se fosse uma só, a gente faz o seguinte, ó, a gente seleciona essas células aqui, seleciona as três e clica aqui no botão mesclar células. E ele vai então remover essa divisão e juntar todas as células selecionadas como se fossem uma única grande célula. Isso é possível fazer tanto na horizontal quanto na vertical. Esse botãozinho aqui que tem na sequência, ele divide células. Eu vou dar um cliquezinho nesse botão para ver o que vai acontecer. Então eu tenho a opção de dividir células, dividir essa célula aqui em duas ou mais. Eu posso
escolher aqui o valor e se eu quero dividir na horizontal ou na direção vertical, tá? Então eu vou deixar inicialmente na horizontal, vou deixar aqui o valor 5, só para a gente ver como é que funciona. Ok, então dividiu na horizontal em 5. Agora eu vou desfazer e vamos dividir novamente na vertical também em 5. Vou dar um ok aqui e ele divide então essa célula em 5 outras. Não é o que eu desejo fazer para o momento, então eu vou dar um desfazer de novo para continuar nas outras funcionalidades da nossa barra de ferramentas de tabela. Esse aqui é um botão de otimizar tamanho, vale a pena fazer um vídeo só sobre ele, a gente tem um controle bem fino da largura das colunas, da altura das linhas, é bem interessante isso daqui. Mas no futuro eu vou fazer um vídeo sobre ele, seria um aspecto um pouco mais avançado. Depois temos os alinhamentos verticais, alinhamento ao topo, no centralizado vertical ou na parte de baixo. Isso aqui só é possível observar se a altura da linha é maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou posar o mouse aqui na linha, vai mudar o ponteiro dele, eu vou clicar e arrastar um pouquinho para baixo. E aí a gente vai conseguir observar essa diferença. Então vejam que o texto está alinhado no topo. Agora eu vou clicar aqui, ele fica alinhado ao centro, só que na vertical. E o alinhamento na base, que é esse botãozinho aqui. Tá? Então eu vou deixar centralizado verticalmente e eu também posso usar o alinhamento horizontal. Esquerda, centralizado ou direita. Então eu vou dar um cliquezinho aqui e aí a gente tem o título dessa tabela disposto dessa forma aqui. Centralizado verticalmente e na horizontal. Depois temos o botãozinho da cor do plano de fundo das células. Ele é parecido com esse daqui, porém esse aqui ele marca só o texto. Querem ver só? Eu vou selecionar aqui e vou clicar aqui no realce. Ele aplica só a palavra. Se eu clicar aqui, vou botar uma cor diferente para vocês verem. Ele aplica a célula toda, tá? Isso aqui só está disponível para as tabelas. E aqui temos um outro botãozinho da formatação automática, eu vou falar num outro vídeo só sobre ele. Na sequência temos configurações de bordas, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a nossa tabela toda, vou clicar aqui e aí nós temos as opções, por exemplo, de desligar todas as bordas, deixar só a borda do lado esquerdo, apenas a borda do lado direito, barras horizontais, o retângulo ao redor e as barras horizontais, o retângulo ao redor e as barras verticais, ou todas as bordas. Tá? Então, através desse botãozinho, nós temos controle aí sobre as bordas. Só para exemplificar, eu vou primeiro limpar todas. Vejam que uma linha bem fininha cinza aparece, só para ajudar a gente na edição da tabela, né? Não é que vai ser impresso isso, tá? Se eu clicar aqui no botão da impressão, da visualização, vocês vão ver que as linhas desapareceram daqui, tá? Essa linha cinza que apareceu é só para a gente ter uma orientação de saber onde começa uma célula e onde termina a outra. Agora eu vou restabelecer as bordas e aqui temos a opção de estilo de borda. Então tem borda sólida, tem borda pontilhada, tem borda tracejada, tem borda dupla, variados estilos de bordas de tabela. E aqui temos também cor da borda, tá? É interessante sempre a gente selecionar a parte da tabela na qual a gente quer aplicar a cor da borda, tá? Então eu vou escolher algumas células aqui e vou colocar uma borda na cor azul. Tá? Então ficou ali as bordinhas azuis. Como eu falei, a linha cinza, ela é só para orientação, enquanto está sendo digitado, isso aqui não vai ser impresso dessa forma. É só a gente conferir de novo aqui na visualização da impressão.
Temos aqui ainda alguns formatos numéricos, isso aqui é bastante comum em planilhas, né? Então, por exemplo, se esse valor aqui 1,72 fosse um valor monetário, aí eu poderia utilizar essa formatação aqui. Eu vou dar um cliquezinho e ele aplica o símbolo da moeda aqui na frente. Por exemplo, aqui, ó, vou clicar no valor 27 e vou aplicar o estilo de porcentagem. Então, a formatação fica desse jeito aqui. Essa outra formatação que tem na sequência formato decimal, ele por padrão aplica 2 casas decimais. E no último botão, a gente tem uma caixinha de diálogo onde a gente pode, inclusive, personalizar o formato do dado da nossa tabela. Isso seria algo mais avançado que talvez eu traga isso em outro vídeo no futuro. As demais funções, né, temos funções aqui para inclusão de legenda, de classificação ou de ordenação, temos algumas funções numéricas como soma e outras fórmulas, isso já é quase como se fosse uma mini planilha eletrônica, né? Eu vou deixar isso para explicar para vocês em um outro vídeo. E esse era o assunto que eu tinha para esse vídeo, né, de mostrar o funcionamento desses botões aqui da barra de ferramentas de tabela. Eu vou ainda fazer um outro vídeo de tabela falando só sobre esses estilos de autoformatação e vou também fazer mais um videozinho mostrando para vocês aqui as opções de inserir legenda, de classificar ou ordenar os dados das tabelas e também de como colocar uma tabela com alinhamento centralizado usando esse botãozinho aqui das propriedades. Se esse vídeo foi útil para vocês, não se esqueçam de deixar o seu like. Um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.